Olá pessoal, boa tarde e eu volto aqui com um tão esperado vídeo sobre relacionamentos que eu fiquei de dar continuidade aí pra vocês, não é? Demorei todo esse tempo porque eu estou numa fase de transição, de mudança, e uma das reflexões que eu fiz nesse tempo quando eu cheguei aqui na Espanha, eu cheguei com uma mochila e uma mala que continha coisas que não eram só minhas, né? Eram de 3 pessoas. E somente com isso. A única coisa que nós não vendemos foram os nossos livros e CDs que estão guardados aí no Brasil com os nossos amigos. E um dos textos que eu escrevi no meu blog, um dos primeiros textos quando eu cheguei aqui sobre essa mudança sobre as bagagens que nós carregamos diariamente e não percebemos que muitas vezes elas são desnecessárias. E nesse processo de mudança eu vi novamente que eu estava acumulando bagagens ou coisas desnecessárias. Nós vamos criando necessidades que na verdade nós podemos fazer o questionamento se essas necessidades são reais ou não. Gisele, o que isso tem a ver com relacionamentos? Bom, o que tem a ver com relacionamentos é que a partir do momento que eu vou me ligar a outra pessoa, lembrando que relacionamento, a palavra vem de ligação, e nós diferenciamos no vídeo anterior a diferença entre conexão e vínculo, né? Eu vou retomar daqui a pouco isso. Quando nós nos ligamos às diversas pessoas, nos relacionamos, não só no relacionamento amoroso, nós trazemos junto as nossas bagagens. Então, a primeira pergunta e questionamento que eu quero deixar para vocês quais são as bagagens que nós trazemos quando nós nos relacionamos com as outras pessoas? Isso vai depender de perfil para perfil, né? Há pessoas que têm essa facilidade, digamos, características e valores de dar a oportunidade e reconhecer no outro e não misturar as suas bagagens com as bagagens dos outros, não é? E nessa ligação saber separar o que é meu e o que é do outro, o que é de responsabilidade do outro. E há pessoas que quando vão se unir, quando vão fazer esta ligação, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, seja no relacionamento do trabalho, ela mistura e faz uma bagunça nessas bagagens. Sabe essas mudanças que nós fazemos não muito planejadas? Então nós vamos pegando as coisas e colocando de qualquer maneira e joga no caminhão e seja o que Deus quiser. Então, é mais ou menos assim que nós vivenciamos as nossas histórias, principalmente quando elas são novas, né? No relacionamento amoroso, por exemplo, nós poderíamos dizer que quando as pessoas estão apaixonadas, elas vão misturando as suas expectativas das relações anteriores, dessas bagagens anteriores a essa nova pessoa e muitas vezes tomando decisões com o olhar da paixão, que mais pra frente nós vamos falar sobre esse diferencial, a questão da paixão e da construção do vínculo, que nós podemos chamar de amorosidade, de amor, né? Que na verdade é uma construção, não vem pronto, por isso que dá trabalho, e dá trabalho no sentido de dedicar-se ao outro, né? E nós vamos mesclando, nós vamos misturando essas bagagens. No livro que eu indiquei para vocês, no vídeo anterior, que é o livro I, né? Que eu até marquei aqui para vocês, de Robert Johnson, o que ele fala justamente é uma bagagem social e histórica que nós trazemos do amor romântico, por exemplo. O que significa isso? Que desde a história, se nós pegarmos tanto o papel da mulher quanto o papel do homem de provedor, nós carregamos a expectativa de preenchimento, o que significa, ou que nós poderíamos chamar de carência, ou a parte que nos falta, de que eu dou algo em troca de algo que alguém vai também me proporcionar. Né? Aí nasceu então essa sensação de complementariedade, de que as relações são baseadas em trocas, e trocas é muito diferente de reciprocidade, né? Porque reciprocidade, nós aceitamos o que o outro tem para oferecer e nós doamos o que nós temos para oferecer. Enquanto na troca eu coloco um valor, eu te dou isso que tem um determinado valor, seja na amizade, no trabalho ou no relacionamento amoroso, e você me dá tal coisa porque eu exijo que esse é o equivalente àquilo que eu estou te dando. Então, a partir daí, nas relações começam as benditas
exigências e não tão bem ditas assim. E o livro I vem comentar justamente sobre essa estrutura do amor romântico, né? Das princesas, dos príncipes, dos super-heróis, das super-heroínas, dos papéis que nós fomos construindo historicamente que influenciam no nosso modelo, por exemplo, de relacionamento, de casamento, de dependência, que são aqueles modelos que eu falei no vídeo anterior. Lembra, quando eu digo sobre essas bagagens, quais são? De onde vieram essas bagagens? Das referências que você construiu nos dos relacionamentos que você teve à sua volta, desde os relacionamentos dos seus pais, como as experiências que vocês vivenciaram ao seu redor. Existem pessoas que tiveram como parâmetro ou referência somente essas experiências. Então vai lá a segunda pergunta. Os modelos de relacionamentos que vocês tiveram foram experiências saudáveis ou foram experiências baseadas em necessidade? Então, outra coisa para a gente refletir. Relacionamento por necessidade, nós falamos que tem a ver com contato. Relacionamento por crescimento, por troca e por evolução, tem a ver com construção de vínculo, não é? Nós falamos isso também no vídeo anterior. Qual é o tipo de relacionamento que você tem tido como referência? De que eu tenho que abrir mão de certas coisas e o outro também para a gente poder se relacionar? De que eu tenho que modificar o outro? Ou de que o outro o tempo todo exige que eu me modifique para me adaptar às necessidades dele e vice-versa? Então, toda relação que é baseada na necessidade, ela vai ter exigências e cobranças, e manipulações, e jogos. Todo o relacionamento que é baseado no crescimento, na evolução, ela vai ser construída através da disponibilidade daquilo que cada um tem. E para isso é preciso suportar o não ter, porque eu tenho que compreender que certas relações não vão poder oferecer aquilo que às vezes eu desejaria. Por exemplo, a dedicação de tempo, por exemplo, a maneira como eu gosto de me relacionar, né? É muito comum às vezes a gente falar assim, olha, mas você escolheu errado. Na verdade, você escolheu de acordo com as referências de relação que você tinha. De qualquer abordagem psicológica que você for escolher, né, a minha abordagem é a humanista, mas seja comportamental, nós não podemos dizer que as pessoas são modelos prontos, né? Nós recebemos influências e modelos prontos, mas nós não somos seres e indivíduos prontos. Tem até uma frase de Viviane Moisés que eu gravei aqui para vocês, pra gente ler, que é muito interessante, ó. Não sentir, não perceber, reduzir tudo ao pensamento. Viver diz respeito, antes de tudo, ao corpo, à experiência, aos riscos. Viver é o departamento da coragem. E para se relacionar, para manter vínculos, requer coragem. Coragem do que, Gisele? De que eu consiga demonstrar as minhas possibilidades de relação, aquilo que eu contenho para partilha e aquilo que eu não tenho. E ter que admitir que existem certas coisas que eu não tenho, né? Porque nós somos seres íntegros, integrais, mas somos seres que sempre teremos aquela parte que nos falta. Socialmente também fomos educados de uma maneira de olhar só o que falta. É só a gente olhar aí a questão do modelo de educação que ainda persiste no nosso sistema, né? Que é um modelo de olhar o que falta e de conduzir as pessoas a padrões de perfeições inexistentes e não da valorização da potencialidade de cada indivíduo. Então, por exemplo, para vocês entenderem o que eu quero dizer, uma mãe que está educando um filho, supondo que o filho tenha aí 10 anos e ele vai te ajudar a fazer alguma coisa, e ele não consegue fazer porque ele está aprendendo a fazer, às vezes o comportamento dessa mãe ou desse pai é de exigir e de criticar a criança como se ela já devesse saber fazer aquilo que ela está aprendendo.
Só que nós não agimos assim somente com as crianças. Nós agimos assim na maioria das nossas relações. Aquilo que nós não sabemos, nós começamos a exigir do outro. Aquilo que nós não nos posicionamos, nós culpamos o outro. E toda a culpa vem da dificuldade que eu tenho de me responsabilizar por aquilo que eu ainda não desenvolvi, seja como afetividade, como capacidade afetiva. Então, o que a Viviane Moisés fala nessa frase é que não é através do pensamento e da racionalização que nós vamos aprender a nos relacionar. Na verdade, nós vamos aprender a nos relacionar através da capacidade da nossa inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É ter um autoconhecimento das minhas potencialidades, mas também de que eu não tenho e não sei tudo e não sou obrigada a saber tudo. Quando eu tenho autoconhecimento suficiente para saber essas minhas potencialidades e limitações, eu não tenho problema nenhum em admitir estas minhas limitações, a não ser que eu seja muito arrogante e imaturo. Um exemplo disso, olha lá, agora a gente tem visita aqui, ó, a minha lindeza. Um exemplo disso são as exigências que nós fazemos nos relacionamentos amorosos, por exemplo, de complementos ou de satisfações que o outro tem que nos trazer. E na verdade, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: o outro tem que fazer alguma coisa em função de mim, para mim, ou em função da nossa relação? Então, supondo, você está se relacionando... Ai, gente, eu não aguento, porque ela é tão linda, olha que fofa. Porque ela tá de costas aqui, ó. E você está se relacionando com alguém. E aí, essa pessoa começa a ser muito envolvida no trabalho, não se dedica, não dá o tempo, não disponibiliza de tempo para usufruir da maneira como você gostaria, por exemplo, né? Seja numa chamada para saber se está tudo bem, como você está, como foi o seu dia, né? Ou marcar para fazer alguma coisa junto. E aí eu tenho aquela carência porque eu tenho a facilidade de me disponibilizar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive dar atenção. O que eu vou fazer é ficar exigindo do outro aquilo que ele não pode me dar? Ou simplesmente sinalizar de alguma maneira de que eu gostaria de compartilhar, mas se ele não pode fazer isso, eu vou buscar outras situações nas quais eu possa satisfazer esta minha necessidade de estar em contato socialmente com outras pessoas. E necessariamente não com aquela pessoa. Então, um dos equívocos mais comuns que nós fazemos quando nós começamos a nos relacionar é excluir toda a nossa rede de amizade, a nossa rede social e focar a satisfação somente naquele indivíduo, seja namorando, seja casando, seja ficando, né? Na expectativa de que todo o meu movimento de vida vai ser em função daquela pessoa, não é? Então, o quanto você está satisfeito na sua profissão, nos seus estudos, na sua realização do trabalho, nas suas metas, no seu relacionamento amoroso. Eu costumo dizer terapeuticamente que nós temos, na sua espiritualidade, que nós temos vários pilares. É como uma casa ou um prédio, nós temos vários pilares. Se esses pilares não estão distribuídos na nossa vida de maneira uniforme e equilibrada, e todos esses pilares foram focados somente em um, a tendência é esse prédio, essa casa cair. E isso é um aprendizado, porque nós aprendemos culturalmente, como eu citei o livro, como eu citei as características históricas dos papéis de relacionamento e modelos de relacionamento de complementar o outro, né? Ou de que o outro me complemente, aquela velha história da metade da laranja, não é? Nós não temos essa dificuldade de perceber que o outro não está ali para me satisfazer, de que a vida e o caminho de cada um é único, de que a responsabilidade dessa vida, por mais que você esteja casado, por mais que vocês tenham um projeto de vida, como os filhos, por exemplo, que é um projeto de vida, né, que nós temos que nos responsabilizar enquanto pais. E se nós fôssemos pais muito maduros,
quando esses pais se separassem, eles saberiam respeitar este papel e essa escolha desse projeto para trazer um bem-estar emocional a esses filhos, para que esses filhos continuem tendo a sensação de que ele constitui ainda parte de uma família onde os dois, ao menos, se respeitam e ainda estão em função desses filhos, seja filho do primeiro, do segundo, do terceiro relacionamento, né? E não exclusão, porque tudo que é excluído é dolorido e tudo que é excluído demonstra a minha incapacidade de me posicionar, de dizer não, de me relacionar com as pessoas, de fazer as minhas escolhas. Por quê? E aí eu pergunto para vocês, lembram que os nossos vídeos são sempre baseados em perguntas, em questionamentos e não dicas ou respostas prontas. Por que será que a gente tem essa dificuldade de nos posicionarmos? Bom, será que por acaso é que se eu não assumo a responsabilidade e eu faço algo que o outro está me dizendo para fazer e der errado, a culpa é de quem? É do outro? Ou é minha? Já está de uma maneira dolorida e equivocada a questão da culpa. Nas nossas ações, nós não devemos sentir culpas, nós devemos sentir responsabilidades. Nós podemos até admitir que nós fizemos, desculpa a palavra, mais merda lá atrás, né? Em algum momento a gente vai sentir raiva, porque a raiva tem a ver com a falta de controle. Mas assumir a responsabilidade é dizer, eu aprendi com este equívoco, eu aprendi com a minha escolha equivocada? Ou eu não? Estou com os mesmos discursos, né? Com a mesma maneira de olhar, com a mesma maneira de pensar, com a mesma maneira de agir. Eu olho profissionais que eu conhecia 10 e 15 anos atrás com os mesmos discursos. Como é que a gente não tem uma transformação durante 10, 15 anos? Claro que nós temos. Nós somos indivíduos para viver experiências, para evoluir. E evoluir requer uma congruência, como eu disse nos primeiros vídeos, entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu sinto. E dentro dessa construção, naturalmente, isso vai se transformar nas minhas atitudes. É fácil? Não. Porque isso vai depender de olhar as nossas necessidades afetivas, só que necessidades que às vezes não foram preenchidas lá atrás, nessas bagagens que eu falei para vocês, e nós acreditamos que hoje elas tenham que ser preenchidas pelas pessoas que estão ao nosso redor. Outra coisa é a questão do equívoco da comunicação que nós falamos no vídeo anterior. Nós não aprendemos a perguntar, nós deduzimos. E muito menos expressar aquilo que nós sentimos, aquilo que realmente nós sentimos. Então, se de repente o outro trabalha demais, não se dedica, e de repente tem um dia que você já fez as suas escolhas, né, de viver a sua vida individualmente, mas você gostaria muito de estar partilhando porque você escolheu ele para ter um relacionamento amoroso, ou ela para ter um relacionamento amoroso, e ele ou ela chega para você e pergunta, tá acontecendo alguma coisa, eu tô te percebendo um pouco distante, qual é o típico que nós fazemos? Acusar. Porque você faz isso, porque você só se dedica ao trabalho, porque você isso e aquilo, nós acusamos e não aprendemos a nos dizer, a dizer como nos sentimos. Enquanto eu poderia dizer assim, olha, eu tenho uma vida muito preenchida de muitas coisas que me satisfaz, mas ao escolher você, eu decidi ter uma aproximação mais íntima, uma partilha, uma construção de vínculo e não de conexão, no momento em que você tem um tempo ou eu tenho um tempo. E nessa partilha de vínculo, eu estou me sentindo muito solitária, eu estou me sentindo muito sozinha. Eu estou sentindo que a gente não conversa mais, que nós não jantamos mais juntos, que nós não pegamos uma taça de vinho e ficamos um ou outro conversando enquanto preparamos uma janta ou um almoço juntos, né? Em que você não me manda uma mensagem me indicando um livro legal ou um texto pra gente discutir depois, né? Ou que você abra os seus sentimentos também, se você está passando por dificuldades ou problemas, e vice-versa, que eu tenha essa liberdade, né? Porque toda vez que eu falo com você, ou você me corta, ou eu te corto, entende? Dizer como eu me sinto é muito diferente de acusar o outro.
Este é um outro aprendizado que nós precisamos, nessas relações, aprender a fazer. Sejam elas relacionamentos pessoais, de amizade, de trabalho, é como eu me sinto diante do outro. Porque todo o demais são deduções. Ah, Gisele, mas se eu acho que o outro está fazendo tal coisa, e se eu perguntar e ele não for congruente com aquilo que ele está falando? Né? Então eu vou perceber pelas atitudes, porque quando uma pessoa ela me fala algo que faz outra completamente diferente, ela está dizendo o que para mim? Eu não consigo ser congruente. Eu gostaria de ter essas atitudes, mas eu não tenho capacidade e habilidade para isso. Aí a responsabilidade volta para quem? Para você, que vai decidir se você quer uma pessoa com esses comportamentos, com essas dificuldades para se relacionar. Se você tem o tempo e a maturidade para construir esse vínculo, e se você percebe que essa pessoa não sabe, mas ela tem o desejo de aprender, né, de fazer a troca, de aprender como é que a gente faz, porque nós não fomos ensinados a expressar como nós nos sentimos. Nós somos ensinados a manipular, a fazer jogos, a depositar as nossas carências nas costas do outro, né? A cobrar, a fazer exigências, a culpar o outro para não assumir a responsabilidade da nossa vida. Então são padrões de comportamentos repetitivos que nós chamamos de ciclos de autossabotagem que nós reproduzimos nas nossas relações. E aí eu preciso dizer para vocês por que é que nós precisamos fazer terapia, psicoterapia, por que é que nós precisamos desenvolver o autoconhecimento. Porque é através do autoconhecimento que eu vou fazer a busca de um caminho que pertence única e exclusivamente a mim. Nós geralmente desenvolvemos dois padrões. O primeiro é a culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu escolhi essa pessoa? Por que eu me deixei relacionar dessa maneira? Por quê? Toda vez que eu tô perguntando por quê e tô falando eu devia ter feito, eu tô lá atrás. Eu estou com a culpa. Ou na ansiedade. Se eu fizer isso, e se ele fizer aquilo, e a gente podia fazer isso. E olha só, criando um script em que você, ao invés de você ser o protagonista, você coloca o outro como protagonista e nem pergunta pra ele se ele quer fazer parte dessa história. E aí você faz e cria várias fantasias, expectativas e quer que o outro siga passo a passo essas expectativas. Só que o outro não é um boneco, né? Não é um mamulengo, como a gente diz no Nordeste, um fantoche, né? Em que eu possa manipular para que ele seja, faça as coisas a meu bel prazer, né? Outra coisa é a questão também dentro dessa estrutura social, da questão do servir, né? Que nós, quando a gente fala de necessidade, nós achamos que as pessoas estão aí para nos servir. E não é assim que funciona. Eu vim perceber isso depois que eu morei aqui, o quanto culturalmente o Brasil nós fomos condicionados a servir. Quando você entra numa loja muito grande de elétrico, por exemplo, aqui, tem, enquanto no Brasil às vezes a gente vê na porta 10 vendedores, nós vemos aqui 5, 6 vendedores, mas eles não são vendedores, eles são repositores, né? Eles podem até estar registrados como vendedores, mas a função deles é: quando você vai lá, você tem que saber o que você está buscando. E aí você vai fazer a pergunta. O papel dele é te levar até o local. Se você perguntar X, Y e N de produto, ele vai te mostrar o X, Y e N. Se você quiser mais detalhe, leia o produto. Se você não pesquisou na internet, leia os 3 produtos que você deseja. Então o papel dele é te apontar onde está o produto, verificar se esse produto está no estoque, te passar o valor e falar por cima o diferencial. Mais que isso, e aí ele vai embora. Porque o papel dele é deixar a loja com todos os produtos disponíveis para você. Ele jamais vai ficar ali esperando você decidir o que você quer, se é melhor ou se não é, né? Aquilo que às vezes a gente exageradamente, eu que dei tanto treinamento para vendas, tantas empresas, né? Tanto treinamento de que o cliente em primeiro lugar e tal. E aí eu fui olhar a questão da história, né?
realmente, né, a Europa, os europeus, eles não foram condicionados para servir. Eles foram condicionados porque a desigualdade é muito pequena de salário, então um médico ganha 2.000 e uma pessoa que faz limpeza pode ganhar até 1.200, entende? Num trabalho. Então, as pessoas não são julgadas por aquilo que elas fazem. E aí elas também não foram condicionadas a servir. A maioria das pessoas que se submetem a ganhar pouco ou fora daquilo que está dentro da legislação são as pessoas que são os imigrantes, que geralmente é da Latinoamérica, né, ou da África, e que são explorados aqui. Então, culturalmente, nós viemos de uma estrutura onde a mulher foi criada para servir, tem até um palestrante muito conhecido que se chama Roberto Carlos, que ele é um contador de história, é uma história fantástica. Uma hora eu vou fazer um vídeo, vou trazer a história do Roberto Carlos para vocês, principalmente sobre afetividade. Tem um filme dele, em que ele passou várias vezes pela FEBEM e tal, depois foi adotado e se formou em pedagogia, e hoje ele é o contador de história. Ele é um canto de pessoa, assim, você vendo ele contar a história, em que ele diz que quando um brasileiro chega para dar uma palestra e começam a falar o currículo, a tendência do brasileiro é se encolher, né, e ficar ali se sentindo, ainda mais quanto maior a plateia, ou se for fora do Brasil, então, muito apreensivo. Enquanto às vezes algumas culturas, eu não vou dar nomes, né, já chegam empoderados daquilo que ele tem. Agora, isso de eu ser empoderado, por que eu tô falando toda essa história da questão da servidão? Porque eu crio expectativa de que o outro tem que servir as minhas expectativas, que ele tem que ajustar, que ele tem que caber, não é? E aí, sem a comunicação e sem a expressão de como eu me sinto, nós fazemos contratos inconscientes, porque dentro da terapia familiar e de casal, nós estamos sempre fazendo contratos inconscientes em que as cláusulas não estão claras e tem um monte daquelas cláusulas pequenininhas lá que a gente não lê direito, né? Então o outro diz assim, eu quero muito casar porque eu quero formar uma família. Peraí, mas o que você pensa? Qual que vai ser o papel da mulher ou do homem, né? Ou dos dois homens ou das duas mulheres, ou se for relacionamento aberto, relacionamento fechado, isso não importa. Dentro dessa estrutura que você escolheu, desse contrato que você fez, adaptando à modernidade, esse contrato que você fechou, quais são os papéis que cada um vai assumir? Quais as expectativas que nós temos em relação a isso? Não, a gente fica lá preocupado com o bolo, com a festa, com o casamento, com a lua de mel, mas não com a experiência de vida. E qual a melhor forma de vivenciar a experiência de vida? É vivenciando essa experiência conhecendo o outro, exatamente como ele é. E exatamente como você é. Porque não é por um relacionamento mais profundo que isso vai se transformar, que o outro vai se adequar, né? Existem perfis que são mais flexíveis, perfis mais rígidos. Então isso no contrato também tem uma dificuldade, ou seja, se eu já não consigo negociar e conversar agora, por que você acha que isso vai mudar se esse relacionamento for mais comprometido? Porque você está com 8, 10, 12, 15 anos de relacionamento? Não. Então, quando se diz em relação, eu não gosto de dizer assim, você precisa saber exatamente o modelo daquele personagem que você descreveu na sua cabeça, estruturalmente, o tipo de pessoa que você quer, do que ela gosta, porque as pessoas não estão aqui para nos servir. Elas estão para partilha, elas estão para troca, elas estão para que a gente se conheça e construa ou não vínculos mais profundos. Pode ser que até certo tempo a gente consiga construir e depois há um distanciamento, porque a evolução é deste caminho único e individual. O que nós fazemos é que nós tentamos nos fundir. É como metade da laranja. Uma vez que a gente tenta fundir, tudo começa a dar errado. A partir do momento que a gente acha que construir projetos juntos é se fundir nos projetos juntos, dá tudo errado. Isso tudo, gente, não é só questão de teoria. Isso tudo é como é que eu vou aprender sabendo muito mais sobre eu do que sobre o outro. Não é conhecer mais o outro, é conhecer os meus valores, os meus princípios,
aquilo que eu consigo conviver, aquilo que eu não consigo conviver, aquilo que não faz parte daquilo que eu aceito, né? Quais os projetos que eu quero construir para minha vida? Então, se a gente consegue unir projetos, é um autoconhecimento no sentido de integralidade. Qual a missão, qual a história que eu estou construindo aqui a partir das minhas escolhas, que nós vamos escolher de maneira equivocada inúmeras vezes, vários relacionamentos de maneira equivocada inúmeras vezes. Mas até quando nós somos enganados, a responsabilidade, quando a gente toma a responsabilidade para nós admitimos, eu me equivoquei na escolha, porque eu tentei fazer um círculo caber num molde quadrado e não vai encaixar, né? Ou eu fui muito ingênua ou ingênuo, ou eu falhei, eu não me dediquei para a construção desse vínculo. Eu queria apenas uma conexão, somente alguém para satisfazer as minhas necessidades. Sabe? E aí eu vou fechar aqui o vídeo de uma maneira um pouco mais dura, né? Que vocês estão vendo que eu tô assim, ó, num ritmo, né? E que é afetivo também, mas não dá pra gente falar afetividade sem realidade, principalmente quando a gente fala de relações. Eu estou escolhendo a construção de vínculos profundos, onde os meus projetos são importantes, eu abro espaço nessa relação para que os projetos do outro sejam importantes e eu desenvolvo essa capacidade de vibrar pelo outro, de apoiar, de fazer partilha, ou eu apenas coloco um papel de coadjuvante para que o outro complete aquele meu protagonismo. Sabe o que significa isso? O que importa é a minha vida e o que eu quero fazer da minha vida. Os outros que se adaptem. Os outros é quando eu precisar. Os outros é quando eu precisar ser servido. Os outros têm um papel pequeno na minha vida. Porque aí a gente chama isso de missão de vida. Não, gente, não é isso. Se você quer construir vínculo, você vai ter que disponibilizar tempo para a construção desse vínculo. Se você não está disponibilizando tempo, é porque você não quer construir vínculo, você quer única e exclusivamente viver em função de si mesmo. Há algum problema nisso? Não. O que a gente não pode é manipular o outro, dando a expectativa de que ele faz parte na sua vida, mas na verdade ele está apenas sendo um coadjuvante para complementar as tuas necessidades. E aí eu tô sendo bem dura nesta minha colocação. Então, partilha, troca, afetividade, construção de vínculo requer muito mais reflexão e amplitude de que eu tenho que abrir um espaço emocional para que o outro tenha tanta importância quanto eu. Querem um exemplo simples? Quando nós construímos vínculos, o outro não está acima nem está abaixo. Ele está no mesmo patamar de importância que tem a minha vida. Quando eu coloco o outro com o mesmo patamar, eu estabeleço respeito, eu estabeleço interesse, eu estabeleço reciprocidade, eu estabeleço cuidado. Se eu coloco o outro ou acima ou abaixo, é porque ele está, ou eu estou me submetendo a satisfazer a necessidade do outro, ou eu estou colocando ele para que ele se submeta a satisfazer as minhas necessidades. Então eu estou de novo construindo conexões e não vínculos. Gisele, mas é possível um relacionamento assim? Isso existe? Isso que você está falando? Da gente conseguir enxergar o outro? Vai depender da empatia, vai depender da empatia que as pessoas que você escolheu para conviver têm, vai depender da sensibilidade, da capacidade de afetividade. Então, para relacionamentos profundos, você só vai conseguir se essas pessoas estiverem dispostas. Elas podem até não saber, mas se você já tem isso, só pela observação, ela vai saber que existe algo. É isso que é a paixão, né? Também, que eu me apaixono por aquilo que eu gostaria de ter, de ser, de construir e que eu não consigo. É a evolução. E aí cada um vai evoluindo dentro das suas escolhas. Mas tudo bem, a gente se encontra. Então é como se fossem caminhos paralelos em que eu abro espaço e a gente vai se encontrando. Não se fundindo. E não se grudando como se fosse um caminho único. Pode ser que em muitos momentos foi muito bom até aqui. Nós crescemos, nós evoluímos. Mas a evolução acabou.
e cada um continua com respeito, com dignidade, com integridade, seguindo o seu caminho. E uma das coisas que eu acho linda e que eu tenho muito no meu coração é uma imensa gratidão. Seja se eu dei o pé na bunda ou se eu levei o pé na bunda, por todas as pessoas com as quais eu me relacionei profundamente. Porque é graças a elas que hoje eu sou quem eu sou. Graças a essas experiências que eu desenvolvi uma maturidade de aprender, porque eu estou no aprendizado, de desenvolver vínculos, e vínculo requer cuidado e dedicação. Se a gente não quer ter cuidado e dedicação, a gente que escolha viver sozinho, né? E com conexões. Tem um filme de 28 dias, que é muito hollywoodiano, muito bobinho, mas no final eles fazem um processo terapêutico, os personagens, acho que é Sandra Bullock, que inclusive é uma das protagonistas, que ela tem muita dificuldade de se relacionar, e no final eles fazem terapia em grupo, né? E aí tem um personagem muito carismático e a terapeuta diz assim, olha, e ele é daquele que engancha um relacionamento atrás do outro, não consegue ficar sozinho, que é a carência que a gente vai falar nos próximos vídeos. E aí a terapeuta fala assim, olha, eu te dou a alta dessa terapia de grupo, mas você só vai se relacionar quando você aprender a manter por 1 ano uma planta e um animal vivo. E eu era jovem e tinha eu tenho que manter uma planta e um animal vivo, porque eles requerem, no mínimo, cuidado, atenção e dedicação, né? Então é só para finalizar de uma maneira leve, para entender que eu preciso aprender a dedicar a mim, mas se eu decido criar e construir vínculos, eu preciso também ter dedicação em toda essa história. Espero que de alguma forma, hoje nós falamos aí 36 minutos, a gente possa continuar nessa troca, nessa construção, nessa vibração de crescimento e de aprendizagem, isso que é mais delicioso, né? De aprendizagem. E o próximo vídeo vem logo por aí, porque neste tema tem muita bagagem ainda pra gente colocar. Um beijo grande.